Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 21 de fevereiro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Em meu vídeo com o título Deus respeita o livre-arbítrio, Deus respeita o livre-arbítrio, publicado ontem, dia 20 de fevereiro, quinta-feira, recebi um comentário muito importante, mais uma vez, do Rony. O Rony mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele já foi pastor, deixou aí a igreja. Então o Rony escreve assim, naquela página: Eustáquio, deixa ver se entendi. As pessoas podem escolher, mas em certas circunstâncias isso é impossível. Já em relação ao Deus hebreu, teria que sempre interferir nas ações do homem e da natureza para não haver sofrimento? Como ele não faz isso, ele não existe, porque isso vai de encontro com seus atributos. Certinho? Perguntando aí, fecha aspas. Então o Rony aqui ficou em dúvida em algumas coisas que eu falei naquele vídeo, Deus respeita o livre-arbítrio. Ele ficou em dúvida, e aí eu escrevi para ele, e ele entendeu direitinho. Então, como eu sou assim muito preocupado com dúvidas sobre o que eu digo, então resolvi aqui fazer esse vídeo e explicar aqui um pouquinho novamente sobre livre-arbítrio. Certinho? O que o Rony diz aqui, ele está certo. Então eu vou explicar isso aqui. Então ele diz assim no primeiro parágrafo, ele diz assim: Eustáquio, deixa ver se entendi. As pessoas podem escolher, mas em certas circunstâncias isso é impossível? Sim, o livre-arbítrio, já disse aqui, o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É a liberdade de escolha. Uma pessoa tem a liberdade de escolher, tem a possibilidade de escolher entre uma coisa e outra. Eu sou uma pessoa mentalmente sadia, então eu sei o que é certo e o que é errado dentro de minha cultura. Porque nem sempre o que é certo e errado dentro de minha cultura o é em relação a outras culturas. Então, a regra é, uma pessoa mentalmente sadia, ela tem o livre-arbítrio, ela pode escolher. Eu, Eustáquio, posso escolher matar meu vizinho ou não matar meu vizinho. Eu tenho essa opção. Eu posso escolher uma coisa ou outra. Se eu resolvo matar o meu vizinho, cometi um crime. Se eu não resolvo matar meu vizinho, nada fiz. Entendeu? Então o livre-arbítrio é essa liberdade que o ser humano tem de escolher entre uma coisa e outra. É o livre-arbítrio. E ele é fundamental, ele é exigido na responsabilidade penal. Só vai ser indiciado, preso e condenado, condenado e preso, indiciado, condenado e preso, quem usa o livre-arbítrio. Uma pessoa doida, maluca, ela é recolhida, ela não é presa na pura acepção da palavra. E ela não é condenada. Uma pessoa que não doida, ela não tem o livre-arbítrio. Ela não sabe escolher o que é o bem e o que é o mal. Se ela pratica um crime, um doido pratica um crime, ele é recolhido para tratamento. E aí fica anos e anos recolhido. Certinho? Aí outra coisa, ele diz aqui, quer dizer que as pessoas podem escolher, as pessoas têm o livre-arbítrio. Mas em certas circunstâncias, isso é impossível? Sim, é impossível. Porque o homem, o livre-arbítrio, é o que eu falei aqui, não é? O livre-arbítrio é a vontade, é a possibilidade, é a faculdade de escolha entre uma coisa e outra.
a escolha entre fazer uma coisa e fazer outra. Então isso aí é o livre-arbítrio. Mas há casos em que a pessoa, mesmo sadia mentalmente, ela sofre penas, ou melhor dizendo, desculpe-me, há casos em que a pessoa, mesmo sadia mentalmente, ela não age com o livre-arbítrio. Ela pratica um crime, mas ela não age com o livre-arbítrio. É quando uma pessoa age, por exemplo, sobre uma pressão muito forte. Por exemplo, um assaltante. Um assaltante, ele entra na casa do diretor de um banco aí, Banco do Brasil, por exemplo, e isso é comum acontecer. Comum não, mas acontece. É raro, mas acontece. Já aconteceu aqui no Brasil e acontece. Bandidos entram na casa do diretor do banco, do gerente, que tem a chave do cofre, e ali os bandidos entram na residência dele, prendem a mulher dele e os 2 filhos. E eles dizem ao gerente para ir ao banco e trazer o dinheiro para eles. O gerente vai. E na casa ficam os bandidos com os familiares do gerente. O gerente abre a agência do banco, abre o cofre do banco, bota o dinheiro na sacola e traz para os ladrões. E os ladrões vão embora com o dinheiro do banco. E descobre-se que foi o gerente que fez tudo isso. Pena alguma cabe ao gerente. Ele não vai ser indiciado, pode até ser indiciado para apurar que foi isso mesmo, mas ele não vai ser condenado e nem preso. Veja, ele entrou na agência, o gerente entrou na agência com a consciência de que estava fazendo uma coisa errada, mas ele não teve o livre-arbítrio. Ele não teve o poder de escolha, o gerente da agência do banco. Ele foi pressionado, uma pressão muito forte. Se ele não trouxesse o dinheiro, os bandidos matariam a esposa dele e os filhos. Então ele foi lá pressionado. Pressão muito forte. Essa pressão aí retirou o livre-arbítrio do gerente. Então quem vai responder pelo roubo, pelo furto aí do banco, que houve no banco, essa subtração do dinheiro, quem vai responder por isso aí são os criminosos que fugiram. O gerente não tem culpa alguma, porque houve uma pressão muito forte sobre ele, que quebrou ali o livre-arbítrio. Ele não teve, o gerente, o poder, a faculdade de escolher entre uma coisa e outra. Ele foi pressionado, porque os bandidos iriam matar seus familiares. Isso aí é uma pressão muito forte, que elimina o livre-arbítrio, entendeu? Então, um ser humano, mesmo mentalmente sadio, pode, em certas circunstâncias, agir sem o livre-arbítrio. E é o caso aí, ó, quando ele é pressionado, uma pressão muito forte, e comprovada isso em processo aí judicial, certinho? Agora vamos lá, o importante aqui do vídeo, que eu fiz aquele vídeo, com o título Deus respeita o livre-arbítrio, entre aspas, perguntando aí, o fundamental aqui, que eu quero dizer, é que os cristãos, como eles vivem uma ilusão, e não só os cristãos, qualquer pessoa religiosa vive uma ilusão. Então, o que eu quis dizer aqui é aquele fator de contradição e uma afirmação completamente irracional dos religiosos. Como eu estou aqui tratando de cristianismo, então dos cristãos. Eles não dizem coisa por coisa. Naquele livro sobre o futuro de uma ilusão, do Freud, eu mostrei aquela passagem em que ele diz que um homem dentro de uma religião, ele faz uso de fundamentações, argumentos miseráveis para seu juízo. E isso é comum no mundo religioso. E é comum aí em relação ao livre-arbítrio. Quando você pega um livro religioso qualquer, seja ele católico ou evangélico, o evangélico é pior ainda. Quando você pega o livro religioso, cristão, eles dizem lá que o Deus hebreu, o Deus dos cristãos, respeita o livre-arbítrio. Respeita o livre-arbítrio das pessoas. E isso não é verdade. Isso é mais uma propaganda errônea, que a gente pode mostrar aqui
com exemplos bíblicos e também com casos reais. Então, quando o cristão diz que o Deus hebreu, o Deus da Bíblia, respeita o livre-arbítrio, o Deus permite todas as maldades praticadas pelos homens, Deus não pode interferir, e aí os homens matam livremente, porque Deus não pode fazer nada, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Aí está a propaganda enganosa dos líderes religiosos. Os fiéis, coitados, têm pouca instrução, pouco conhecimento, não conhecem sequer a Bíblia e acreditam piamente nessa bobagem. E é isso que eu deixei bem claro ali, e vou explicar melhor aqui, porque o tempo agora é maior, para que eu dê aqui vários exemplos. Então, quando o cristão diz que Deus respeita o livre-arbítrio, em várias e várias situações, esse mesmo cristão diz o contrário. Ele diz que Deus não respeita, ou melhor dizendo, que Deus não respeita o livre-arbítrio. Então, veja, dependendo da situação, os cristãos dizem Deus não respeita o livre-arbítrio. E em outras situações eles dizem Deus respeita o livre-arbítrio. É isso aqui que eu deixei bem claro naquele vídeo e aqui eu vou explicar melhor. Então é isso. Por quê? Porque o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seu juízo. É o exemplo. A gente vê por aí, quando uma pessoa, um cristão, escapa de um homicídio, um cristão leva um tiro, e aí o bandido dá mais 3 tiros, dispara 3 vezes. Só que apenas uma bala consegue atingir um cristão, numa parte que não é vital, e o cristão sobrevive. O que é que o cristão diz? Todos eles dizem. Eles dizem que Deus, o Deus hebreu, o salvou daquele homicídio. Diz que Deus interferiu naquele livre-arbítrio do bandido. O bandido queria matar o cristão. Disparou aí, vamos colocar, 5 vezes. Só uma bala atingiu o cristão, ele escapa. E ele diz, todos dizem, que foi Deus que o salvou. Isso é, eles dizem que nessa situação, Deus aí interveio, Deus não respeitou aí o livre-arbítrio do bandido, entendeu? E isso em várias situações, crimes, de acidentes de carro, em várias situações. Então você vê que os cristãos dizem uma coisa, e em outras situações dizem o contrário, e eles nem percebem isso. Por quê? Porque são fundamentações miseráveis para seus juízos. Deus algum existe, Deus algum tem relação com alguma coisa, com livre-arbítrio ou não. Então é isso. Olha o exemplo. Qualquer cristão que se sai de uma situação difícil, em relação a um ataque aí por parte de alguém, o cristão escapa, ele diz que Deus interferiu ali, que Deus interveio para salvá-lo, livrando-o das mãos do criminoso. Então Deus aí interfere no livre-arbítrio. Ele não respeita o livre-arbítrio do bandido. Tanto é que a vítima escapou. E o bandido queria que a vítima morresse. Então você vê aí. Agora, quando você dá vários casos aos cristãos, para os cristãos, casos em que não houve sucesso, as vítimas morreram, aí os cristãos, em sua pura ignorância, dizem o contrário. Eles dizem que Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Entendeu, Rony? Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Aí dei aqui o exemplo, não é? O povo do Deus hebreu, os judeus, na Segunda Guerra Mundial, com o final ali em 1945, na Alemanha, o povo judeu, em vários campos de concentração nazistas, o povo judeu foi ali, passou por um sofrimento atroz. Adolfo Hitler mandou matar ali mais de 6 milhões de judeus, em fuzilamentos, câmaras de gás, etc. E muito sofrimento para os judeus ali,
sem alimentação, sem nada durante o dia, morrendo ali também de forma esquelética. A gente vê por aí algumas imagens. Então, quando a gente diz que onde estava o Deus da Bíblia, lá na Alemanha, na Polônia, nos campos lá de Auschwitz e Birkenau, Dachau, etc., onde estava o Deus hebreu, o Deus da Bíblia, que não socorreu aqueles pobres seres humanos ali, judeus, mulheres, grávidas ou não, homens, crianças, caminhando lentamente em direção às câmaras de gás. Crianças, seres inocentes. Então, onde estava o Deus hebreu? Naquela carnificina hitlerista. Onde estava o Deus hebreu? Porque o Deus hebreu não interveio, não porque o Deus hebreu respeitou o livre-arbítrio daqueles monstros nazistas. Por quê? Aí os cristãos dizem, aí vem a loucura, eles dizem que o Deus hebreu não salvou o povo judeu, o povo da Bíblia, 6 bilhões de judeus, não salvou porque o Deus hebreu não pode interferir no livre-arbítrio do criminoso. Mas eles dizem, esses mesmos cristãos dizem que o Deus hebreu intervém no livre-arbítrio dos criminosos quando o caso é com ele e ele escapa, entendeu? Essa é a fundamentação miserável que os religiosos usam. Todos, não só os cristãos, todos. São fundamentações miseráveis para seus juízos. Porque se eu digo que um cristão escapou e de um homicídio, e foi Deus, o cristão diz que foi Deus que o salvou, então ele está dizendo que Deus interfere no livre-arbítrio. Quando se refere ao Holocausto alemão, aí eles dizem que Deus não fez nada porque não podia fazer, porque Deus não se intromete no livre-arbítrio. Essa é a loucura. Ora, se Deus intervém no livre-arbítrio, um cristão diz isso, que Deus interveio para salvá-lo, então ele não pode dizer que em outras situações Deus não pode intervir no livre-arbítrio. É essa a loucura. É por isso que eu gosto sempre de repetir aqui palavras para fixar melhor. Então, quando um cristão diz que foi salvo pelo Deus hebreu, ele está dizendo que Deus interfere no livre-arbítrio. Já quando ele diz que Deus não pôde interferir lá para salvar o povo judeu da Alemanha, Polônia, etc., então esse cristão perde o juízo. Ele diz que Deus não interveio ali porque não pode se intrometer no livre-arbítrio das pessoas. Entendeu? É isso aí, é esse o absurdo dos cristãos. Porque eles fazem uso de fundamentação miserável para seu juízo. É isso que eu quis deixar bem claro aqui. O padre Marcelo Rossi, veja aí, o padre Marcelo Rossi foi empurrado por uma cristã católica. Caiu, levou uma queda horrível. Ele disse que foi salvo por Nossa Senhora. Isso aí é uma fundamentação miserável para seu juízo. Nossa Senhora alguma existe e Nossa Senhora alguma salva alguém. Quando o padre Rossi diz que foi salvo por Nossa Senhora, isso é apenas uma ilusão religiosa. Se ele fosse um evangélico, ele nunca diria que foi salvo por Nossa Senhora. Ele diria que foi salvo por Deus ou por Jesus. Ele nunca diria que foi salvo por Nossa Senhora. E por quê? Porque na cultura evangélica, ninguém dá valor a Nossa Senhora. Ele invocou Nossa Senhora porque ele é católico. A pessoa invoca os deuses, os santos de sua religião, de sua cultura. O padre Marcelo invocou a Santa Nossa Senhora porque ela faz parte da cultura dele. Se ele fosse evangélico, jamais iria invocar Nossa Senhora. E outra coisa, veja a monstruosidade. Quando ele diz que Nossa Senhora o salvou, passou pela frente, ele está dizendo que Nossa Senhora interveio no livre-arbítrio daquela mulher que o empurrou, porque ela queria que ele morresse ali, e ele não morreu.
Então a santa interveio. A santa não respeitou o livre-arbítrio daquela mulher. Agora imagine aí, várias crianças no Brasil são sequestradas e estupradas. Imagine uma criança sendo ali estuprada por um maníaco. Por um maníaco. Uma criança sendo estuprada por um maníaco. Uma criança de 2 anos de idade. Que coisa terrível. Que quadro triste. Então veja, o padre Marcelo diz que Nossa Senhora interveio para salvá-lo. Só que ali a Nossa Senhora está assistindo aquele estupro contra uma criança, um maníaco estuprando uma criança de 2 anos de idade. Nossa Senhora está ali, na visão dos cristãos católicos, observando ali a criança sob estupro. E Nossa Senhora fica de braços cruzados, não faz nada para salvar aquela criancinha. Aí o cristão diz, não, ela não pode fazer nada, porque ela não pode interferir no livre-arbítrio do criminoso. Mas o mesmo cristão diz que o padre Marcelo, a Nossa Senhora, interferiu no livre-arbítrio daquela maluca lá, cristã católica, que o empurrou. Entendeu? Veja como funciona a cabeça de um religioso. Totalmente com o juízo deformado. Alegar que Nossa Senhora salvou um adulto e dizer que Nossa Senhora não pode fazer nada para salvar uma criança inocente de um estupro, por exemplo, isso é maluquice. Isso é caso de internação em clínica psiquiátrica e, em casos mais graves, em hospital psiquiátrico, sem a direção ali, claro, do Augusto Cury, né? Sem ele por perto. Entendeu? É isso aí que eu quis deixar bem claro naquele vídeo, que os cristãos não dizem coisa por coisa. E aí está o exemplo. Muito obrigado.